Olá pessoal, estamos aqui em mais uma videoaula da disciplina de História do Tempo Presente e vamos falar sobre a obra A Corrida para o Século XXI no Loop da Montanha-Russa de Nicolau Shevchenko. A ontologia do loop, a aceleração como meta-narrativa. A obra A Corrida para o Século XXI não é apenas uma crônica histórica, é uma análise da aceleração irreversível. Shevchenko nos apresenta a metáfora da montanha-russa para descrever a modernidade, a perda da capacidade de frear. Estamos presos em um loop onde o progresso técnico não traduz o progresso civilizatório. Nossa primeira provocação é: será que a velocidade do avanço tecnológico mudou a nossa capacidade de reflexão ética? Estamos vivendo em um tempo que o futuro chegou, mas ele é apenas uma repetição exaustiva das crises pretéritas. Então podemos notar que cada vez mais a tecnologia é presente no nosso cotidiano, a inteligência artificial é uma realidade e nesse meio há um controle que gera degradação ambiental, que gera controle biológico e que gera controle dos corpos. Boa tarde, pessoal. Meu nome é Felipe. Eu vou falar sobre a parte que diz respeito à degradação ambiental como espelho do capital. Primeiro vamos à questão conceitual. Nessa perspectiva, o homem ele é o agente causador da exaustão da natureza. Ele utiliza a forma de maneira exaustiva sem pensar nas consequências da finitude dessa extração que eles fazem da natureza. Sevenonco aponta que a exaustão desses recursos não é um acidente, ou seja, o homem ele explora os recursos da natureza de forma consciente, de forma premeditada, simplesmente visando o lucro. Nessa oscilação, econômica, a natureza ela é tratada como um produto infinito. Em contrapartida, a gente sabe que esses recursos, o capital que o homem busca, ele é finito, mas que ao longo do tempo vai trazer uma consequência péssima para o meio ambiente. Outro ponto interessante que destacamos, que a degradação do meio ambiente, ela é a materialização do que acontece e isso acontece de forma separada do ponto de vista da natureza. O homem ele apenas vê o fator econômico e não percebe o mal que ele está fazendo à natureza. O questionamento que se faz sobre essa questão é: quando o homem passou a aceitar de forma natural esse abuso exaustivo dos recursos da natureza, o que foi que isso causou? Qual é a consequência disso? A consequência disso é as crises climáticas que têm acontecido nos dias de hoje, né? E tem causado vários transtornos aí no meio social em que nós vivemos. O controle político e a erosão pública. A política na era da pós-verdade e do controle centralizado. Ao analisar o controle político, observamos a existência de uma fragmentação da esfera pública. Shevchenko nos alerta sobre como a política contemporânea muitas vezes atua para gerar medo e instabilidade, garantindo que o indivíduo permaneça no loop, mas sem agência. A pergunta que deixo é: onde reside a soberania popular quando o fluxo de informação são operados por algoritmos que visam a manutenção da própria inércia política? A biopolítica e controle dos corpos. A gestão da vida por Foucault e Shevchenko. Shevchenko explora a disciplina dos corpos no ambiente urbano. No século XXI, o controle não é apenas os muros ou as grades. É a própria modulação do desejo e da produtividade. Nossos corpos são monitorados por tecnologia de rastreio e métricas de desempenho. Reflitam até que ponto somos sujeitos e não apenas dados biométricos integrados ao sistema. A montanha-russa exige corpos dóceis que não questionam a descida abrupta em direção ao precariado.
Tecnologia como prótese e escravidão. A mediação tecnológica das relações humanas. A tecnologia e a análise dela, de Shevchenko, é ambivalente. Ela liberta e escraviza as relações humanas. Deixou de ser uma ferramenta para se tornar uma prótese ontológica. Não apenas usamos máquinas, nós somos extensões das próprias máquinas, né? Das interfaces. Como um grande exemplo, podemos dar as redes sociais, né? Estamos usando cotidianamente e às vezes a hiperconexão a essas redes sociais escraviza nosso tempo e o que era para nos poupar tempo e nos aproximar das pessoas termina nos distanciando. O perigo existe na alienação cognitiva. A tecnologia nos deveria poupar tempo. Colonizou nosso lazer, nosso repouso, nossas relações sociais e etc. O questionamento é o seguinte: nossa hiperconexão é uma ferramenta de expansão ou apenas uma estratégia para nos manter permanentemente disponíveis para o sistema? A questão está aberta, né? Shevchenko trouxe elementos importantes sobre a reflexão desse tema tão atual hoje em dia. E para encerrar, Shevchenko ele nos deixa um desconforto que é muito necessário. O looping da montanha-russa não vai ter um fim glorioso se não houver uma interrupção deliberada. Não se trata de negar o progresso, mas de retomar o controle sobre a trajetória. A pergunta final que fica para a nossa turma é: quais freios morais e políticos estamos dispostos a acionar agora, antes que a inércia desse século torne irremediável o nosso colapso? A história é o que fazemos enquanto o carro ainda está em movimento.